Inicialmente, a oportunidade que esta casa dá, não é a primeira vez que o Sintese, a entidade que eu represento, tem a oportunidade de ocupar a tribuna dessa casa para estar debatendo os assuntos da educação, as questões pertinentes ao magistério. Na noite de hoje, senhor presidente e todos, podemos dizer que não é com o sentimento de uma certa tranquilidade, sim com angústia, porque todos conhecem, nós, professores de Campo do Brito, estamos em greve, momento de greve, e nesse exato momento estamos acampados na sede da Prefeitura Municipal de Campo do Brito. Para alguns, essa pode parecer uma situação um tanto quanto radical e desnecessária, mas a nossa fala aqui é para debater e tentar explicar para os senhores que essa decisão do magistério, ela não é intempestiva, ela não é radical e nem é desnecessária. Ela é fruto de um processo frustrado de negociação com o gestor público do município, que já vem de longa data. Se o magistério hoje ocupa a prefeitura, podem ter certeza, porque nos faltou todas as outras possibilidades, porque tentamos. E aí então eu entendo como necessário que nós façamos uma reflexão do cenário que os professores e professoras de Campo do Brito vêm enfrentando. E aí é necessário recordar, no mínimo, ao ano de 2015, para não retroceder muito no tempo. Os professores e professoras de Campo do Brito têm enfrentado aqui o pior cenário que um trabalhador pode enfrentar, que é o atraso salarial. Não é uma pura e mera questão de reivindicar ampliação de direito. É reivindicar e cobrar o mínimo que um trabalhador tem que exigir, que é o seu salário. Aliás, os senhores, como legisladores, mais do que qualquer um, sabem que a Carta Magna do nosso país estabelece que salário é sobrevivência e é prioridade. Inclusive, a nossa Carta Magna diz que retenção de salário significa crime doloso, porque está imputando não só ao trabalhador, mas à família do trabalhador, que é o que é mais sagrado, que é a possibilidade de sobrevivência. Então, eu digo isso para dizer que nós, quando eu me refiro nós, quero explicar, não é porque eu seja professora da rede municipal de Campo do Brito, mas digo nós porque represento, assim como os professores, a entidade sindical. Tentamos, durante o ano de 2015, por diversas vezes, dialogar com o gestor para garantir a pontualidade do pagamento salarial. Nós tivemos diversas audiências, diversos compromissos firmados pelo prefeito Léo Rocha e diversos compromissos e acordos descumpridos em relação à pontualidade do salário. Chegamos a um momento, uma situação em que o atraso do salário ele passou para a margem de 10 dias para completar meses. Hoje nós nos sentimos angustiados de ver que o trabalhador ele precisa trabalhar 40 dias para receber o salário que deveria receber em 30. Mas aqui é muito mais grave do que isso. Os professores têm atrasos permanentes, constantes de salário. O fato nos levou, inclusive, ao Ministério Público Municipal. E, na presença do promotor, nós saímos com um acordo, um TAC firmado, onde o prefeito se comprometeu que utilizaria os recursos da educação
cito, Fundeb, Salário e Educação e a MDE, para sanar os débitos em atraso e garantir, se comprometeu, que até o dia 30 de dezembro de 2015 não ficaria nenhum passivo atrasado, nenhum débito. E, infelizmente, esse acordo também não foi cumprido. Diante do próprio Ministério Público, ficou acordado também que o município entregaria ao Sintese e aqui eu vou me referir ao Sindibrito, porque estava lá representando os demais funcionários que estavam na mesma situação de atraso, comprovantes mensais com toda a documentação de que estaria utilizando os recursos diretamente, prioritariamente para pagamento dos salários e pontuar todos os débitos até 30 de dezembro. Não foi cumprido. Nós encerramos o ano letivo, encerramos o ano do calendário regular com o mês de dezembro sem pagamento. Chegamos no mês de janeiro, tivemos, e nesse intervalo de tempo, nós estávamos o tempo todo solicitando audiência, tentando cobrar, na verdade, solução, e não tivemos nenhuma. Quando iniciamos o ano, nós tínhamos um cenário extremamente ruim, porque qual era a expectativa? Não pagou dezembro, e foi a fala do prefeito, que não pagaria dezembro de 2015, mas a partir de janeiro de 2016 iria honrar a pontualidade do pagamento. Todos os meses seria pago dentro do mês e que o mês de dezembro apresentaria uma proposta. Foram feitos diversos acordos com o prefeito e digo e repito, não foi honrado. Chegamos inclusive a fazer uma greve, que durou poucos dias, eu acho que os senhores tiveram conhecimento. No auge da greve, os professores aceitaram uma proposta de parcelamento do mês de dezembro. Esse acordo também não foi cumprido. Então, estou explicando para dizer que nós não chegamos no momento, assim, do nada, e decidimos ocupar o espaço por intransigência ou incompreensão. Nós chegamos em dezembro também e pontuamos para o prefeito Léo Rocha que o MEC havia divulgado o reajuste salarial dos professores com percentual de 11,36%. E eu quero ressaltar aqui, o pagamento do piso não é prerrogativa do governo municipal, é lei federal. E a Lei 11.738 é muito claro. No seu artigo 5º, o pagamento do piso acontece todos os anos em 1º de janeiro. Isso é o que a lei federal diz. Não cabe ao governo municipal decidir se paga em fevereiro, se paga em abril, ou se paga no final do ano, ou se não paga. Eu acredito que a lei 11.738, que é a lei que estabelece o piso, tem tanto valor que é uma lei federal aprovada no nosso país, como a lei de responsabilidade fiscal e como todas as outras leis. Então, acho que o gestor ele não pode se dar a prerrogativa de decidir qual lei federal ele cumpre, no meu entendimento. Eu posso não concordar com determinadas leis, mas eu tenho a obrigação de cumpri-las. Então, nós já pontuávamos para o prefeito a necessidade de atualizar os 11,36% do piso salarial. Quero aqui também destacar que no ano de 2015, o prefeito Léo Rocha atualizou o piso com 5 meses de atraso e não pagou. Se a lei federal é 1º de janeiro, ele tem que pagar até 1º de janeiro. Se ele pagou com 5 meses de atraso, ele deve o retroativo.
Então, e aí eu peço inclusive desculpa para esta casa, pelas palavras que eu vou dizer. Também não é prerrogativa desta casa autorizar o município a pagar em fevereiro, em abril e maio não pagar. Porque o que a Câmara faz é a aprovação da tabela, porque o reajuste e o cumprimento da lei é a lei federal e a divulgação do percentual é do MEC. Então, se o prefeito pagou no mês, 5 meses de atraso, ele deve ser um retroativo. Independente desta casa ter aprovado no mês de maio ou no mês de julho. Mas a lei federal não tem uma parêntese para dizer cabe a cada gestor definir o mês de pagamento. A lei diz que a lei é reajustada 1º de janeiro. Então, o prefeito Léo Rocha deve, sim, 5 meses de retroativo de piso do magistério do ano de 2015. Porém, não é os 5 meses que incomoda o magistério. O que incomoda o magistério é os atrasos constantes de salário, porque, como eu estava na minha linha de raciocínio, ao encerrar o ano de 2015 e deixar o mês de dezembro em atraso, o município adotou uma outra política muito mais agressiva. Além de atrasar 2016, ainda começou a parcelar. E parcelar, com todo respeito ao gestor, mas o trabalho ele é feito integral. É garantido também ao trabalhador receber o seu salário integral. Parcela em 3 vezes, parcela em 2 vezes. E foram todas essas situações que foi levando o magistério a uma descrença nos compromissos que o prefeito Léo Rocha assume com o magistério. Porque não foi nem um acordo, nem 2, foram vários acordos que não foram cumpridos. E nós chegamos no último mês de março e abril, e nós tínhamos com o prefeito Léo Rocha o seguinte diálogo. Prefeito, a situação financeira é ruim? Ninguém está aqui para escamotear a verdade. A gente sabe dos problemas fiscais, a gente sabe dos impactos negativos que a política fiscal do ex-ministro da Fazenda provocou no nosso país e o reflexo disso na educação e nas finanças públicas. Porém, o gestor, junto com a sua equipe, o titular da pasta da educação, assim como o da pasta da administração, das finanças, ele tem que buscar uma solução para pagar o piso do magistério. E aí a nossa conversa com o prefeito Léo Rocha se dava exatamente em 2 pautas. Não a pauta do retroativo, mas se dava em 2 pautas. A pontualidade do pagamento e do salário e o pagamento do piso. Volto a repetir, o retroativo é algo importante, mas para nós secundário. Para nós, inclusive, que não é o ponto de conflito e não foi o ponto determinante pela deflagração da greve, muito menos pela decisão de ocupar o prédio da prefeitura. O que nos levou foram exatamente esses 2 pontos: atrasos de salário e não negociação, nenhuma perspectiva de pagamento do piso salarial. O prefeito pagou o salário de abril, dia 10, terça-feira. Bom, resolveu o problema do magistério. Eu estou colocando a partir das coisas que a gente ouve, inclusive da própria alegação. Se pagou o salário, então não tem mais motivo para ter greve. Tem, porque na audiência nós pontuamos para o prefeito que ele pagasse o salário dia 30 e que ele apresentasse uma proposta de atualização de piso, e isso não foi feito. Então, dia 10 ele pagou atrasado. Eu posso afirmar que ele vai continuar pagando atrasado? Não posso. Agora, eu posso afirmar
que desde o ano passado vem pagando atrasado e vem pagando parcelado. Na última audiência com o prefeito, nós chegamos ao ponto de solicitar a esta entidade sindical, de solicitar que o prefeito apresentasse uma proposta de atualização de piso também dividido. Os 11,36, segundo o prefeito, ele não tem como atualizar, porque daria um impacto de 190 mil na folha, segundo os estudos do prefeito, da administração. Então, nós pontuamos para o prefeito o seguinte: divida 5,68 no mês de maio e o completa o restante dos 5,68 no mês de junho. Este intervalo de 2 meses, o senhor utiliza, junto com a Secretaria de Educação e Administração, para viabilizar formas de adequar a folha, inclusive visualizando que o mês de maio, o repasse do mês de maio do Fundeb, já superou o cenário muito ruim que se apresentou durante janeiro, fevereiro, março e abril. O que é fato. Qualquer um que estude finanças sabe que os efeitos da política econômica do ano passado, ele se manteve no primeiro quadrimestre do ano. Então, a partir do segundo quadrimestre, a situação financeira já é outra. Tanto é outra que o repasse do mês do dia 10 já foi extremamente superior ao repasse dos mesmos dia 10 dos meses anteriores. Então, nós apresentamos essa proposta, porque esses 2 meses seria o tempo que, além de melhorar os recursos da educação, o município poderia adequar a folha. E nós fizemos outra proposta, é pouco, é verdade, mas vejam, os professores em regência de classe têm uma regência, se me falha a memória, de 15%, não é isso? Os professores que têm, e aí não tem nada contra o professor, nem contra a administração, nem tem os chamados professores responsáveis. São aquelas escolas pequenas que tem um professor que dá aula e também administra a escola. Veja, os professores, eles têm 15% de regência, porque eles atuam no turno na sala, e eles têm 30% para administrar a escola. A maioria das escolas funciona em turno. E o número de alunos hoje é muito inferior nessas escolas da zona rural do que na época que a lei foi aprovada e esta casa aprovou. Então, o que nós dissemos? No momento que a Câmara aprovou essa lei, a realidade era uma. Hoje a realidade é outra. Então, tem essa perspectiva. E o município diz: não vou fazer porque o impacto é pouco. Bom, é pouco, mas é impacto. Então, se o município organiza no momento, de outro, de um lado, do outro, bom, economizaria. Inclusive, os demais recursos da educação. E aí eu estou me referindo à MDE, estou me referindo ao salário de educação, que tem, inclusive, decisão do Tribunal de Contas autorizando os municípios a usar esses recursos para pagamento de salário. O fato é que, na audiência, o prefeito disse que não tem proposta de piso e que não vai pagar piso. Simples assim. E aí eu quero dialogar e refletir com todos os senhores e as senhoras. Não cumprir a lei, não, simplesmente não cumpro, não tenho dinheiro e pronto. Só assim, é simples assim. Não cumpre a lei e pronto. Aí tem a argumentação. Se eu cumprir, se eu enviar o projeto para a Câmara e a Câmara aprova,
aí vocês vão cobrar que pague. Mas é claro, nós estamos cobrando exatamente a atualização. E o que levou a esta categoria manter a greve e ocupar o espaço da sede da prefeitura foi exatamente, senhores e senhoras, essa fala da administração. Não abrir nenhum canal, nenhuma possibilidade, nenhuma perspectiva de atualização de piso. Isto acontecendo, para nós, tem duas situações pontuais. Primeiro, porque nós temos urgência que a lei seja aprovada. E aí eu digo isso porque o próprio prefeito diz assim, se aparecer dinheiro eu pago. Vai se aparecer quando? Essa é a grande questão. É um ano eleitoral. E a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, no artigo 21. O gestor só pode enviar projeto de reajuste 180 dias do término do seu mandato letivo. Então, esta casa só tem até julho para aprovar o piso. E nós, magistério, só temos esse mês para lutar por ele. Se a lei não for aprovada, não tem piso. Essa, para nós, é o grande calcanhar de Aquiles. É por isso a nossa urgência. Porque, se não for aprovado, não tem pagamento de piso. Bom, para o gestor, muito bem, ótimo. E para nós, professores? Ficaremos um ano inteiro sem piso. E a nossa proposta com o prefeito de dividir foi por quê? Porque a lei estando aprovada, ele pode até pagar. Ele só não pode pagar sem aprovação da lei. Então foi por isso que nós propusemos que ele enviasse um projeto, parcelando em 2 vezes, mas que a lei fosse imediatamente aprovada. Eu quero esclarecer isso. E um outro aspecto, que eu quero refletir com os senhores. Não cumprindo o piso, não atualizando o 11,36% no ano de 2016, significa que em janeiro de 2017, o município de Campo do Brito vai estar devendo 2 anos de piso ao magistério. Vai acumular. Todos os senhores sabem o que significa uma acumulação. Além da perda da lei, que o magistério estará sendo obrigado a sofrer, além de termos uma lei que não é cumprida, nós chegaremos no próximo ano com o atual prefeito, se for eleito, ou com outro, o futuro, como diz o ditado, a Deus pertence, mas seja quem for o gestor, nós estaremos com 2 anos de piso sem atualizar. Eu quero abrir um parênteses, os senhores sabem, a gente não arruma nossa casa pela casa do vizinho, não, mas algumas experiências a gente precisa visualizar para não deixar acontecer conosco. Os professores do município de Caíba, que são os piores do estado de Sergipe, estão sofrendo exatamente por isso. Porque não atualizou um ano, no outro acumulou, no outro tem outro. E eu estava pensando, 11,36% de 2016. Vamos ser simpáticos, com esse cenário indecifrável que nós estamos vivendo. Vamos pegar por baixo. Digamos que nós tenhamos 9%, por exemplo, de 2017. Significa que o município vai ter que atualizar, então, em 2017, no mínimo 20%. E devendo não só o retroativo de 5 meses de 2015, mas devendo 12 meses de 2016. Os senhores acham que é pouco motivo para esse magistério fazer greve? No nosso entendimento, no entendimento dos professores, não é. Aqui, como representante dessa categoria, eu afirmo, essa categoria sempre manteve o diálogo, sim, com o gestor, sempre teve a sensibilidade da negociação.
Nós, professores, não paramos nossas aulas, não deixamos de cumprir nossas tarefas em nossa sala de aula com salários atrasados, não. Mesmo sofrendo a amargura de contas atrasadas, mesmo sofrendo a tristeza de termos as contas atrasadas, pagando juros, as necessidades orçamentárias da nossa casa, que todos sabem, porque trabalhador não trabalha porque gosta, nem porque acha bonito. Nós trabalhamos com amor, nós não trabalhamos por amor, porque nós somos profissionais. Qualquer um trabalhador sabe o que significa na sua vida, nos seus filhos, na sua família, não receber salário. Mas esse magistério se manteve responsável, se manteve firme e cumprindo as suas tarefas de todos os dias estar na sala de aula, cumprindo aquilo que nós vivemos para cumprir, que é ensinar, né, os filhos dos trabalhadores. Mas tudo tem um limite. Chegou o momento que o magistério ela não pode mais, de forma passiva, aceitar os nãos da administração pública de Campo do Brito. Só dizer não tenho, não posso, o recurso não dá, o valor da folha é não sei quanto, não resolve o problema. O valor da folha é alto, é verdade. Mas o município tem uma secretaria de educação, proporcionalmente, com o número de professores lotados, muito maior do que o município necessita para a quantidade de matrícula. Ora, se faz festa quem tem uma situação financeira confortável. Então, se não tem que enxugar. Eu não estou aqui, vou dizer, eu estou aqui afirmando que o município nada em dinheiro e não faz porque não quer. Reconhecemos a situação difícil, mas também entendemos que o município precisa fazer a parte do município, que é tentar viabilizar, organizar e ver forma de pagar o piso. Então, é fácil para qualquer um chegar e cometer uma ilegalidade e depois eu não sabia. Bom, então a justiça vai liberar, vai dissolver, porque o cidadão, a pessoa, não conhecia a lei, por isso descumpriu. Não é assim que nosso país, pelo menos no Estado Democrático, funciona. A todos é dado a obrigação de conhecer a lei. Ninguém pode ser absolvido por não conhecer. Imagine a administração pública que conhece a lei e que tem principalmente a responsabilidade de cumprir essas leis. Então, o senhor presidente da casa conhece o regimento, mas no dia que quiser dizer, eu não cumpro. Não cumpro o regimento. Pronto. Aqui, bom, então, perdemos todos os preceitos legais. Eu sei que eu posso estar sendo dura, mas é assim. O prefeito da Rocha não pode simplesmente dizer que não vai cumprir a lei. Ele tem que buscar formas de cumprir a lei. E nós estamos dispostos. O que nós não estamos dispostos é aceitar o não como resposta. Principalmente, repito, no cenário em que nós só temos esse mês para isso. Espero que nesse momento, claro que a gente poderia pontuar uma série de outras questões, mas os pontos principais da nossa ação hoje são esses. Nós esperamos, sim, esperamos, a gente sabe as limitações do Poder Legislativo, a gente sabe as limitações de cada um vereador e cada uma vereadora, mas a gente sabe também do papel político que cada um cumpre. Seja a situação, seja a oposição. Nós estamos num momento que a gente está apelando, né, para todos que possam nos ajudar. Porque não é agradável nós, professores, estarmos ocupando o prédio da prefeitura. Nós passamos o dia de hoje tentando que o prefeito nos receba. E o prefeito não nos... Pelo menos as pessoas que nós procuramos não nos deu um retorno em relação à perspectiva do prefeito de nos receber. Algumas outras pessoas, inclusive alguns secretários, colocaram para a gente de forma bem fraterna, bem tranquila.
a seguinte cenário. Olha, o prefeito está magoado. Está magoado, vai ficar ruim. Eu quero refletir. Mágoa acontece na vida pessoal. Na vida política não cabe mágoa. Na política nós discutimos na política, na adversidade. Dentro do respeito, mas na adversidade. Eu não posso ser gestor de um município quando eu estou magoado, descontente com uma categoria, eu simplesmente me recusar a dialogar com essa categoria. Na vida real, na vida pessoal, toda mágoa não tem um divórcio, imagine na política. Na política, a gente supera a mágoa. Raiva a gente resolve em casa. Casa, sou liderança sindical, tenho raiva toda hora. Tenho raiva de gestor, tenho raiva de professor também. Tenho, sou humana. Tenho raiva, tem horas que minha categoria faz coisas que eu tenho raiva, mas eu não me dou ao direito de deixar de ir para as trincheiras defender os interesses da minha categoria, porque eu estou com raiva dela. Portanto, eu entendo que não cabe ao gestor se recusar a negociar com a categoria que está em greve, porque está magoado, porque não achava que não deveria ter a greve. Está no papel do gestor. Ele pode achar, tem o direito de achar que não deveria, ele pode discordar. Aliás, podemos discordar de tudo. Agora, entendo que a negociação, ela precisa acontecer. O piso precisa ser definido. Nós não estamos dispostos a abrir mão de 11,36%. E digo para os senhores, é muito? Não é muito não. Se nós pensarmos que de ganho real nós não temos nem 1 e alguma coisa por cento, porque 10 e pouco já foi da inflação. Então é apenas reposição de inflação. E se a lei do piso veio para valorizar o magistério, a valorização ela precisa sair do discurso. Ela tem que vir para a prática, para a vida real. E não existe valorização com atraso de salário, nem valorização com negação de piso. Valorização ela se dá com valorização salarial, condição de trabalho, com dignidade. E é isso, eu estou à disposição e mais uma vez agradeço ao senhor presidente, agradeço a todos os vereadores. Espero, inclusive, desculpas pela forma talvez ríspida, mas é porque o momento nos deixa extremamente preocupados. O que nós queremos, senhores, é que o prefeito Léo Rocha nos sente conosco. Saiamos desse impasse, que todos nós possamos ir dormir nas nossas casas, porque eu quero cuidar daquela senhora ali atrás da companheira, a senhora que dormiu num colchonete no chão de uma prefeitura. Eu quero que alguém diga que essa professora, a senhora faz isso porque gosta e porque quer fazer disputa. Ela está fazendo porque ela tem clareza de que a gente só avança nos nossos direitos se houver luta. Então o que a gente está aqui é pedindo que os senhores nos se somem e nos ajudem, inclusive a própria administração também, para que a gente saia desse impasse e que nós possamos tocar nossa vida, ir para dormir nas nossas casas e cuidar dos nossos estudantes e que a gente possa dar continuidade na negociação. Muito obrigada.